E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Leal, sou professor de Química e hoje nós falaremos sobre atomística. Sim, esse assunto muito legal, muito divertido e que é muito cobrado nos vestibulares, Enem, concursos e afim. Então vem comigo, aperte o cinto que é sucesso, ok? Vamos começar aí com uma historinha, certo? Uma historinha bem bacana. Lá em 450 anos antes de Cristo, um cara chamado Demócrito e o seu antecessor Leucipo, eles pensaram o seguinte, diz, né, as lendas, né, que ao tropeçar aí bêbado como um filósofo, né, nada contra o filósofo, brincadeiras à parte, tropeçou na areia e viu lá um pequeno grão de areia, certo? E aí ele pensou o seguinte, né? Como essa areia, toda essa areia é formada de vários grãos, ou seja, essa grande matéria ela é formada por várias pequenas matérias. E Demócrito pensou o seguinte, se eu pegar então aí um estádio de futebol, pegar alguma coisa, uma matéria muito grande e eu dividir até não conseguir dividir mais, nós chegaremos a um átomo. Átomo do grego significa algo indivisível, que ele já foi totalmente dividido para chegar nessa menor parte. Bom, passaram aí 2000 anos, né? Ficou muito tempo sem ninguém falar sobre isso. E aí chegou um inglês, um jovem chamado John Dalton. Dalton pensou o seguinte, na verdade o Demócrito estava correto, porém ele pensou que essa era uma bola. Ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque essa menor parte nada mais era do que algo indivisível, indestrutível, maciço e oco, como nós conhecemos aí a bola de bilhar. Passou aí mais um tempo, chegando aí quase em 1900, lá em 1896, um jovem chamado Thomson. Thomson pensou o seguinte, existe sim essa bola, você está correto, Dalton, porém, essa bola ela tem um núcleo positivo e em volta desse núcleo nós temos cargas negativas. Nós já sabemos aí que os opostos se atraem, por isso o positivo estaria atraindo as cargas negativas. Ficou conhecido como os elétrons. Os elétrons, então, seriam menor do que o átomo, assim como a nossa carga positiva. Passou mais um tempo, lá por volta de 1906, 1910, inclusive Rutherford ganhou um prêmio Nobel em 1911 com a sua teoria do modelo atômico, certo? Esse átomo, então, ficou aí até hoje, né, conhecido aí como, inclusive, como o nosso sistema solar. Por quê? Porque nós vamos ter aí um núcleo positivo e em volta desse núcleo terá esses elétrons. Porém, esses elétrons irão estar em órbita. Como Rutherford descobriu isso? Ele pegou uma fina camada de ouro, bombardeou com partículas alfa. Essas partículas alfa, algumas delas passaram direto, outras sofreram desvio e algumas voltaram, certo? Então, por isso, ele descobriu que esses elétrons não estavam incrustados no átomo, e sim, eles estavam girando como em uma órbita mesmo, né? Como se fosse no sistema solar. Niels Bohr, ainda nessa sucessão aí, nossa evolução atômica, aprimorou um pouquinho mais essa teoria do Rutherford. Ele disse então que esse átomo é dividido em camadas e subcamadas. Essas camadas, elas têm aí um número específico de elétrons. Você já deve ter aprendido isso. Todo professor fala isso em sala de aula, que nós temos 7 camadas. Vamos então a essas camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada ela vai ter um número definido de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Se vocês lembrarem da tabela periódica, a tabela periódica nada mais é que dividida em famílias e períodos. Períodos são as linhas horizontais, que são as nossas camadas. Então, um átomo ele pode ter de 1 a 7 camadas. Ok? Dito essa historinha para vocês, vamos entrar então, propriamente dito, no átomo. O átomo, ele como eu já disse aqui nessa videoaula, ele tem o seu núcleo positivo, que é formado de prótons e nêutrons, certo? E em volta desse núcleo positivo, ele será formado por elétrons, que é conhecida aí a nossa eletrosfera. Então vamos colocar aqui na tela para vocês um X. Vamos imaginar que esse X é um átomo qualquer. Em cima, lá em cima, ela é representada pela letra A. Essa letra A será a nossa massa, certo? Logo abaixo da A tem a letra N, que será o N de nêutrons, certo? Depois do N nós temos o Z, que é um número atômico, que é a mesma coisa de número de prótons, e logo abaixo do Z nós temos o E, que é o número de elétrons. Bom, agora é curioso lembrar o seguinte, nós temos uma pequena fórmula que é o seguinte, A
é igual a Z mais N, ou seja, Z, número de prótons, mais E de nêutrons, totalizando aí a soma dos dois da nossa massa. Por que não somamos o número de elétrons? Simples, jovens. Vem comigo que vocês entendem isso daqui. Bom, se eu somar próton e nêutron, eu tenho a minha massa, ou seja, o que está no meu núcleo eu posso somar para obter a minha massa. O que está na eletrosfera é como se fosse acessório. Vamos pensar o seguinte, você está usando uma mochila, você vai subir com essa mochila na balança? Não, porque essa mochila é um acessório seu. Então você pode tirar essa mochila como você pode colocar qualquer outro acessório. Os elétrons, ele pode sair do átomo e eles podem entrar no átomo, formando íons, certo? É um assunto para um próximo vídeo muito mais aprofundado. Porém, eu posso aqui adiantar para vocês que um íon é um cátion e um ânion. Cátion é quando ele perde elétrons e ânion é quando ele ganha elétrons. Tudo bem, amiguinhos? Então, o que acontece? Quando nós formos falar de ligação química, nós iremos aprofundar nesse assunto, ok? Dito aqui, então, que nós temos aí a soma de prótons e nêutrons, o elétron, ele não faz parte da nossa massa, e sim, ele é só uma carga negativa que ele está em órbita na nossa eletrosfera, ok? Agora nós falaremos então de relação entre átomos. Os átomos, eles podem ser iguais em alguns aspectos. Vamos lá, vamos começar por isótopos. Circulem o P de isótopos, que nada mais é do que o nosso número de prótons iguais, ou seja, iso de iguais, isótopos, mesmo número de prótons. Você não vai mais esquecer disso, porque vai lembrar deste P. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Circule o N, isóbaros. Aí você vai circular o A, lembrando que A é número de massa, ou seja, mesmo número de massa. Isoeletrônico, não preciso nem falar, que é o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Então, por hoje é só, amiguinhos. Nós já falamos da evolução atômica, nós falamos das características de um átomo e fica os demais para as próximas videoaulas. Se inscrevam no canal, dê like, compartilhe e é isso daí.